E aí pessoal do Cursando Engenharia, bem-vindos a mais um exercício de equações diferenciais, parte 2. Nesse vídeo a gente vai resolver essa equação diferencial de coeficientes constantes, que é homogênea, porque é igual a zero desse lado aqui. A gente vai resolver esse PVI, tá? A gente precisa encontrar um sistema fundamental de soluções. E nesse tema fundamental de soluções a gente vai ter todas as soluções y1, y2, y3, quantas tiverem, e todas elas vão ser linearmente independentes, tá? Uma não vai ser combinação linear da outra, não vai poder ser escrita como uma constante vezes a outra, beleza? Então, para isso, a gente precisa supor uma solução que caiba nessa equação diferencial e testar ela. De vários testes, a gente vai encontrar um que vai melhor se adaptar a esse tipo de equação diferencial. A gente vai ter uma coisa assim, e na r x, tá? Se o dy, o y' for dy dx. Então a gente vai ter essa suposição aqui. E a gente precisa colocar essa nossa suposição dentro daquela equação diferencial para ver se adequa. Então, a gente vai precisar derivar uma vez. Então vai ser r, e na rx, beleza? A gente precisa derivar a segunda vez, então vai ser r ao quadrado vezes e na rx. E agora a gente vai pegar nossas derivadas e vai colocar lá dentro. Quando a gente colocar lá dentro, vai ter r, 4 vezes r ao quadrado vezes e na rx, menos 8 vezes r e na rx, mais 3 e na rx, que era a nossa suposição igual a zero. A gente vai verificar que isso é igual a zero. A gente precisa que isso seja igual a zero. Então a gente vai ter e na rx, que multiplica 4r ao quadrado, menos 8r, mais 3, igual a zero. Para que isso aí seja igual a zero, a gente precisa que isso aqui seja zero. Porque a exponencial não vai ser zero nunca. Para qualquer x que esteja ali, para qualquer r, né? A gente pode botar x igual a zero ali e vai ser 1, né? Ou r igual a zero vai ser 1 também. Então a gente precisa encontrar o valor de zero dessa equação, que a gente chama de equação característica. Beleza? Então a gente vai ter aqui 4r ao quadrado menos 8r mais 3 igual a zero. Isso aqui a gente pode usar a Bhaskara. Então a gente vai ter 8 mais ou menos 8 ao quadrado menos 4 vezes 3, não meio, sobre 8. Tá? Então aqui dentro a gente vai ter 8, mais ou menos, 64 menos 48 sobre 8. E a raiz daquilo ali dentro. Então, a gente vai ter o seguinte. R1 vai ser 8 mais 4. Daqui de dentro a gente vai ter 4 sobre 8. Isso aqui vai ser 12 sobre 8, que é 3 meios. Nosso R1 vai ser 3 meios. E o nosso R2 é igual a 8 menos 4 sobre 8, que é igual a 1 meio. Então a gente tem R1 e R2. Tá? A gente precisa escrever a nossa solução como uma soma de funções, que são soluções, só que são linearmente independentes, tendo aquelas nossas constantes arbitrárias essenciais multiplicando cada uma das soluções. Então a gente vai ter uma y, que é a solução de x, igual a C1, que é a primeira constante arbitrária essencial, e na 3x sobre 2, que é o nosso R1, mais C2, que é E na x sobre 2, que é o nosso R2 vezes o x, e aqui também o R1 vezes o x. Tá, só que essa aqui já não é a solução, essa aqui é a nossa solução geral. A gente precisa resolver o PVI. Y de 0 é igual a 2 e y' de 0 é igual a 1 meio. Então a gente precisa colocar o seguinte, y de 0 é igual a 2, quando o x é igual a 0,
a gente vai ter C1 mais C2, beleza? E quando y' for igual a zero, é 1 meio. Tá? Y' é 3 meios vezes C1, 3 meios vezes C1, mais 1 meio vezes C2. As exponenciais continuam ali, quando for zero vai ser 1, né? Quando x igual a zero aqui vai ser 1 e aqui também vai ser 1. Então a gente vai ter isso aqui. Então daqui de cima, a gente pode fazer do jeito que achar melhor. 2 menos C2, né? Nosso C1 vai ser 2 menos C2. E aí colocando na equação de baixo, a gente vai ficar com 1 meio igual a 3 meios, 2 menos C2, foi no lugar do C1 ali, isso aqui que a gente encontrou, mais o C2 sobre 2 que já estava na equação ali. Então os dois eles podem sumir, então a gente vai ficar com 1 igual a 6 menos 3C2 mais C2. E então a gente vai isolar o C2. Então o nosso C2 menos 2C2 igual a menos 5, então a gente vai ter um C2 igual a 5 meios. Sabendo que o C2 é igual a 5 meios, a gente volta ali na nossa C1. E então C1 igual a 2 menos 5 meios. 2 menos 5 meios. Então fica 2 menos 2,5, fica 0,5, menos 0,5, que é menos 1 meio. Então esse aqui é o nosso C1. E aqui é o nosso C2. Então agora é só colocar na equação diferencial, aqui em cima, na parte, as nossas constantes arbitrárias essenciais. Então o C1 vai ser menos 1 meio, então a gente vai ter menos 1 meio aqui na frente, vezes e na 3x sobre 2, mais o nosso C2, que é 5 meios, vezes e na x sobre 2. Então essa aqui é a nossa solução, agora já com as constantes arbitrárias. A gente precisava descobrir as constantes arbitrárias, porque a gente está trabalhando com um PVI. Então essa aqui é a nossa solução. Esses exercícios aqui a gente faz primeiro, né, mostrando ali a nossa suposição para ver que dá certo, né? Então tu pode mostrar que esse y na rx aqui ele satisfaz a nossa equação diferencial, então a gente pode usar ele e supor esse r para encontrar a equação característica e sair em busca da solução do sistema fundamental. E aí sim tu vai poder usar sempre isso aqui sem mostrar isso aqui sempre que tu fizer a equação. Então tu sempre vai chegar numa equação característica quando tiver esse tipo de equação diferencial. Esse tipo de equação diferencial é o tipo de coeficientes constantes, porque tem 4 na frente, o menos 8, o 3, sempre for um número na frente dos diferenciais aqui da função, vai ser coeficientes constantes, então tu vai poder usar essa equação característica. E sempre segue o seguinte, a ordem do R, aqui na equação característica, é a mesma ordem da equação diferencial.